Fala galera, tudo beleza? Olha aí, eu voltando essa aula extra aqui. Essa é a aula extra número 2. Esse é o exercício número 1 da aula extra, né? Está trabalhando com as divisões de áreas em perspectiva. Vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. A gente trabalhou nas aulas passadas a construção da esfera. Eu tinha feito esse esquema com as argolas. E depois de um tempo eu pensei assim, pô, para ficar mais fácil, vamos fazer o esquema com argola e com as arestas. Então eu consegui com os palitinhos aqui, ó, uns palitinhos desse de madeira mesmo, tipo palito de espalitar dente grandinho. Eu quebrei eles e fiz com uma argolinha menor. Eu fiz o mesmo esquema das argolas, porém com as arestas, né? Que é a ideia de você entender, você que vai fazer uma esfera, você entender que dentro desse espaço, dessa estrutura cúbica aqui, eu preciso representar essas três argolas, sendo que uma na horizontal, uma na vertical e duas na verticais, na verdade, uma na horizontal, né? Uma vertical frontal, seria essa aqui, no caso de frente para a gente, né? Verdadeira grandeza, de frente, no caso, coincidindo com o nível vertical, não seria uma linha reta, e essa daqui horizontal. A gente vai usar esse esquema mais para frente, viu? Agora a gente vai usar mais não, mas vamos usar mais para frente. Queria mostrar a vocês que eu consegui deixar pronto o esquema. Mas vamos lá. Com a aula de hoje eu quero fazer um desenho simples, utilizando esse método de divisão em áreas iguais, com a perspectiva, que é, eu vou tentar reproduzir uma porta, vou usar aqui de cabeça, uma ideia de porta de madeira, dessas portas com arcadas, né, grandonas, tipo uma porta que eu fiz há um tempo atrás, só que ela tem umas divisões, eu vou dividir ela em 4 partes, então essa vai ser uma divisão fácil, porque eu ainda vou explicar a vocês como fazer uma divisão de área com medidas exatas, que foi o que eu não fiz na aula extra número 2, que foi essa aula agora passada, que eu vou fazer o exercício. Eu trabalhei com a divisão da área em espaços iguais, mas sem uma medida pré-estabelecida. Logo nós vamos fazer isso. Então pronto, tenho aqui uma linha do nível do olhar, NO. Vou determinar uma distância aqui, né? Vou determinar, para começar a fazer essa porta, eu vou fazer uma aresta, né? Seria a mais próxima de mim, essa aresta aqui. Determinar que ela seria essa daqui. E a partir dessa aresta eu vou determinar o ponto de fuga. Eu vou trabalhar com um ponto de fuga só. Nesse caso aqui, né, para fazer só uma lateral. Outro ponto de fuga vai estar mais distante do papel, mas um está aqui dentro do papel e eu vou visualizar ele para reproduzir, deixa ele aqui no canto, para reproduzir essa parede, essa porta em perspectiva, né? Colocar ele o mais distante possível aqui do papel. Acho que aqui assim tá bom. E vamos lá. Eu tenho essa inclinação, né? Eu vou ligar esta altura para o ponto de fuga. Tenho esta outra inclinação aqui. E vou determinar já aqui de primeira a distância que vai ser essa porta. Eu quero, não é uma porta pequena, eu quero que ela tenha essa distância aqui. Para mim essa distância é o suficiente. Então vou fazer uma outra aresta aqui, essa outra aresta vertical. E agora que eu quero fazer a divisão, nesse caso daqui, da divisão, a divisão em 4 partes iguais, vai ser mais fácil. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou achar logo o centro desse espaço total, né? Lembram da aula passada? Eu falei que quando você observa um modelo de frente, a percepção que você tem é diferente. Você percebe essa área como um quadrado em verdadeira grandeza. Quando você olha em perspectiva, ela está em distorção, então você não percebe como um quadrado. Essa porta que eu quero representar aqui, ela não vai ser vista como um quadrado, e sim como um retângulo, né? Olha aí, ou um trapézio. Então, um trapézio, como um trapézio, retângulo não. Retângulo seria o quadrado mais reduzido. Trapézio, então o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar os vértices opostos, achar o centro desta área aqui em perspectiva. Olha aí, achei o centro dela. Veja que o centro não coincide com a linha do nível do olhar. Não tem nada a ver. A linha do nível do olhar, ela vai determinar qual o ângulo que estamos olhando para esse objeto ou motivo que vamos representar. E ele não tem que, não é uma obrigação dele coincidir com o centro do espaço. O centro do espaço é o centro do espaço. Independente de onde você represente a forma,
o centro do espaço sempre será localizado através das linhas diagonais. Eu vou pegar esse centro, ligo para o ponto de fuga, porque eu preciso fazer isso, ó. Vou imaginar ele indo ao ponto de fuga. E com isso eu já tenho a divisão aqui no meio e aqui também no meio. Olha aí. Só que eu tenho um centro. Como eu sei que essa porta eu quero dividir em 4 partes iguais, eu vou fazer uma linha perpendicular à linha do nível do olhar, a partir dele, ou uma paralela à linha vertical. Tanto faz, é a mesma coisa. Olha aí. Tenho essa paralela e quero encontrar essa medida tanto de um lado quanto do outro. Né? Como é que eu faço para dividir? Neste caso aqui, não é difícil. Por quê? Porque eu vou dividir mais uma vez as diagonais do espaço. Já que o espaço ele é exato, né? Eu estou dividido em 4 partes iguais. Eu vou pegar esse espaço aqui, ó, vou dividir ele ao meio e eu terei essa metade aqui. E vou dividir o outro espaço ao meio também. E eu terei a outra metade. Quer dizer, eu posso também fazer o seguinte aqui, ó, já que é um exercício geométrico e correto, né? Eu posso fazer aqui essa aresta daqui. Ela ficou um pouco inclinada, viu, galera? Deixa eu tentar achar ela aqui, mas de maneira correta. Um pouquinho só mais correta. Então, o que eu vou fazer, ó? Se eu sei que esse primeiro ponto daqui, né? Lembram da aula passada, ó? Linha A, linha B, linha C, colunas, né? Esse é o ponto 1 da linha A, eu conecto com o ponto 2 da linha B, eu vou encontrar o ponto 3 da linha C. A mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Se eu ligar o ponto 1 da linha B e conectar ele com o ponto 2 da linha C, eu vou encontrar o ponto 3 da linha D. Olha aí. E aqui agora eu construo ela, que é só fazer uma vertical, uma paralela à linha vertical. Beleza? Então, a partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou representar o arco aqui em cima. Quero fazer uma estrutura com um arco, porque eu quero representar uma porta de madeira antiga mesmo. Então, se eu sei que aqui é o centro do arco, aqui é o centro do arco, eu vou determinar uma altura. A altura é essa daqui. E a partir daí eu vou fazer as duas curvas que eu preciso para representar, ó. Só fazer uma curva, tanto de um lado quanto do outro. E com isso eu tenho uma representação. Pronto, aqui eu já tenho todas as medidas conectadas e ajustadas. O que falta agora? Só representar a janela, ou se você quiser fazer o vidro, se quiser fazer aquele basculante que tem naquela área de ventilação. Dá para fazer. E fazer uma estrutura. Fazer uma estrutura também aqui, né? Para não ficar só a porta. Fazer essa parede aqui eu vou fazer de maneira rápida, porque é um exercício. Eu quero que vocês treinem com isso daqui. Então vamos lá. Eu quero que aqui tenha uma estrutura aqui, ó, de vidro. Eu vou imaginar as linhas indo em direção à linha do ponto de fuga, né? E paralelas às linhas verticais. Eu tenho essa linha auxiliar aqui, ó, que foi a linha que dividiu ele ao meio. Eu já posso utilizar ela como base. Do outro lado a mesma coisa, é uma porta de correr. Eu posso determinar que tem um pedaço mais à frente ou mais atrás que outro pedaço, né? Se aqui estiver mais à frente, o que vai acontecer é que esse daqui coincide e esse está mais à frente. Então, esse daqui para o outro pedaço, ele vai ter que ter uma reentrância, ó, que vai estar em direção a um outro ponto de fuga, um ponto que eu não representei, mas que eu posso pensar nele, uma vez que a gente já trabalhou ele constantemente em várias aulas aí, ó, que seria um ponto de fuga 2, né? Olha aí. E aí, a partir daqui, a porta já desceu um pouquinho, a medida dela não tem problema. Olha aí. E na verdade era para esse aqui tá saindo, né? É um erro meu aqui, vamos acertar isso aqui, peraí. Deixa esse aqui no lugar. E sobe. Esse daqui sobe. E agora sim, essas duas portas que são as portas que se movimentam, elas ficam um pouco maior do que o nível da porta que está aqui embaixo. Beleza? Então pronto, é só eu desenhar. Aqui embaixo eu quero fazer a sequência com os basculantes. Não tem problema também. O que eu faço? Posso fazer a divisão na primeira parte de porta, né? Dessa parte aqui, dessa aba. Deixa eu fazer logo aqui os vidros. Utilizando aqui como base. Olha aí.
E com isso aqui eu tenho já a representação da outra aba. Tô com as linhas aqui só para simular mesmo o efeito do vidro. Aqui também eu vou ter a quarta e última parte, né? Seria a representação do que for uma janela de vidro. Pronto, e aqui embaixo eu quero representar o basculante. Então, a medida vai ser uma só para todas as representações aqui. O que eu faço aqui? Eu vou chegar aqui no canto, fazer um corte. Seria o espaço da madeira que está aqui do lado. E aí vou determinar que tem uma espessura aqui, ok, que é a mesma aqui, a mesma do outro, nessa terceira, nessa quarta. E aqui eu determino a quantidade de divisões, ó. Vamos botar aqui uma, duas, ao olho mesmo nu, sem problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto. Vou ligar esses pontos ao ponto de fuga, simples assim. E com isso eu vou ter a representação de todas esses pedaços, né, dessa área de ventilação em todas as 4 abas. Seria interessante que eu fazer logo aqui também, logo, deixar logo pronto isso aqui. Seria a linha vertical, olha aí. Que seria essa tábua aqui lateral, né, que sustenta esses pedaços que possibilitam a ventilação do espaço, né, pela porta. Pronto. Então vou lá. Eu fiz o primeiro, vou fazer todos. O segundo. Terceiro. O quarto aqui. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. E o 10º. Pronto. Então, aqui, ó, esses pedaços de madeira eles não ficam alinhados, porque precisa ter um espaço para a ventilação passar. Então, o que é que eu faço? Eu imagino que todos eles estão, ó, com pequena inclinação aqui para cima. Olha aí, porque eu consigo representar essa distorção e esse efeito da perspectiva que cada um deles aí, ó, representam em todos os pedaços de madeira. Olha aí como fica interessante. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, só perguntar. E assim que eu puder eu respondo, ou se não, eu consigo fazer outro vídeo só para tirar dúvida, viu? Não tem problema nenhum não. Vamos avançando, porque eu quero que essas aulas fiquem bem estruturadas, bem explicadas, para que não tenha dúvida e vocês consigam entender que isso aqui, pelo menos tudo isso que eu fiz com vocês até agora, que foi construção do cubo, construção da pirâmide com base quadrada, construção do tronco de pirâmide, construção do cone, esse aqui, forma arredondada, construção tronco de cone, construção do cilindro, construção da esfera. Para mim, se não para muitos outros artistas também,
são as formas mais importantes para o aluno aprender, porque você vai ter a consciência total e completa do que seria a estrutura das formas básicas e conseguir associar elas a qualquer coisa que vocês vão fazer. Então, é por isso que eu trabalho com muita calma essas partes no início, logo, porque eu sei que isso é importante. Pode não parecer agora, você pode olhar e dizer, poxa, mas eu não quero construir sempre um cubo, uma esfera, um cilindro, um cone, uma pirâmide, não é, mas essa não é a ideia é que você entenda a estrutura e a partir dessa estrutura nós vamos trabalhar qualquer outro tipo de motivo a ser representado, né? Vai chegar uma hora aqui que eu vou começar a desenhar sem precisar de toda essa noção técnica. Estou fazendo isso agora porque eu quero que vocês treinem, que vocês pratiquem, se tenham essa consciência de que vai chegar uma hora que a gente não precisa utilizar. Então vamos lá, a parede aqui, ó, saindo, ela tem que seguir a regra do ponto de fuga. Então eu tenho que imaginar o ponto de fuga, imaginar que esse ponto indo para o ponto de fuga do lado direito, né? Eu tenho aqui o ponto de fuga do lado esquerdo, o ponto de fuga do lado direito. Imaginar ela indo para lá e eu tenho essa distorção aqui e aqui também. Olha aí, o quanto ela vai sair aqui da parede, eu vou ter que representar do outro lado, ou seja, nem tudo que eu fiz aqui vai ficar visível, mas corretamente é o que acontece, porque se você colocou essa parede com essa distância aqui para fora, tudo que está aqui para fora impede que você visualize toda esta parte da porta aqui, ó. Eu fiz questão de desenhar para vocês entenderem o que acontece com a forma, mas nós não vamos ver isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar coberto por uma parede de pedra normal, de concreto, de tudo, uma alvenaria completa aqui, ó. Nós não vamos ver esse pedaço aqui, ó, mas precisa. O centro que está aqui deste retângulo não é somente desse espaço que está visível aos nossos olhos em si, e sim ao espaço total, que é o espaço da janela, correto? A mesma coisa aqui, ó. Coloco para fora aqui essa distância aqui com ponto de fuga do que seria a parede. É só projetar ela aqui em cima. Já sei que essa aqui é a quina da espessura dos blocos que eu utilizei para construir isso aqui. E aqui eu teria uma curva também. Como é que eu vou fazer isso aí? Imagindo aqui o ponto de fuga também, ó, prolongo para ficar de maneira correta. Olha aí. Imagina que é o ponto de fuga, prolongo. E essa distância aqui vai me determinar a curva que eu vou fazer, ó, para representar, olha aí, o que eu vou ver, o que eu não vou ver aqui. Beleza, galera? Olha aí. Aqui então eu posso fazer, não sei, eu posso fazer um muro de... Deixa eu fechar ele aqui, a distância aqui. Subiu. Isso aqui vamos supor que seja a parede de um monumento. Não sei. Tô criando aqui, né, pra gente. E aí eu quero determinar algumas pedras. Eu posso fazer algumas linhas, posso utilizar algumas linhas aqui, ó, auxiliares. Essas linhas vão me dar já alguma direção, mas eu posso fazer aqui aquelas pedras antigas, os casarões antigos com aquelas pedras antigas, não tem que seguir uma sequência exata como se fosse bloco convencional, né? Já que é um desenho artístico, não há uma obrigação aqui em ser algo tão próximo do que a gente já conhece, ou que a gente tem aproximação, né? Seria esse bloco normal. Olha aí, eu posso fazer aqui, ó, como se fosse aquelas pedras, e posso ir modificando a estrutura. Posso usar essas linhas como base, mas eu não tenho que seguir exatamente não, galera. Olha aí como é fácil construir e criar se vocês tiverem um pouco de embasamento técnico. É por isso que eu trabalho a perspectiva artística, porque eu sei que é preciso, é sempre preciso. Não é porque vocês estão começando agora, não. Para mim, que já tem um tempo no desenho, eu sei que isso aqui é importante. Então, eu espero que as aulas estejam ajudando vocês a entenderem o quão bom é isso aqui, o quão importante esse entendimento das formas básicas. E logo, logo a gente vai fazer algumas coisas assim, bem mais completas, né? Eu estou ainda trabalhando aqui exercícios de esquemas de estrutura. Percebam que eu não estou tentando não deixar o desenho pronto, porque realmente para sombrear, dar volume, precisa de um outro entendimento. É o que a gente vai começar a partir das próximas aulas. Eu vou trabalhar esse esquema dessa segunda aula extra somente para isso aqui,
porque eu quero tirar algumas dúvidas que talvez alguém tenha ficado, apesar de não ter pedido, mas alguém pode ter ficado com dúvida em relação a essa divisão mesmo, é muito interessante. Tem uma coisa que eu quero fazer com vocês também, que é escadaria, é legal você representar formas em diagonal, em perspectiva, isso também é interessante, eu vou trabalhar uma aula extra, e a próxima aula extra também, que provavelmente vai ser com as divisões, porém com medidas pré-estabelecidas, né? Que tem uma diferença para essa divisão que eu expliquei na aula passada. Beleza, galera? Então a aula é essa aí. Não vou sombrear, né? Não vou fazer a sombra, não quero. Vou deixar assim o desenho só na construção mesmo, porque eu preciso que vocês treinem a forma linear, o entendimento da estrutura e da construção. Beleza? Então, mais uma vez aí, obrigado por estarem comigo até agora. Quem gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. Quem souber de gente que gosta de desenhar, indique porque vai gostar. Né? É uma sequência de aulas que vocês não vão encontrar assim, então eu acho que vocês não vão encontrar com tanta assim, eu estou tentando fazer de maneira bem completa. Eu não sei se tem assim, se vocês vão encontrar algo tão completo assim em relação a esse início do desenho, que para mim é o mais importante, que é a estrutura, a volumetria e a projeção de sombra. E nós vamos chegar lá, beleza? Um abraço para todo mundo, beijo, cheiro e até mais.